Esse é um costume muito forte que nós, os cristãos, temos, né? A Bíblia tem se convertido no centro da nossa religião. Uau! Tudo tem que ir para a Bíblia e tudo tem que sair da Bíblia, né? A Bíblia é o centro. Quando, na verdade, a Bíblia é mais das muitas formas que Deus tem de apontar para Jesus. Não é nem sequer a única forma de apontar para Jesus. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sopa de Pedras. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito interessante, que é muito importante. A gente vai falar sobre inerrância bíblica. A Bíblia, ela é infalível, a Bíblia ela é inerrante. Sabe por quê? Porque tem muita gente que tenta desmerecer aquilo que está escrito na Palavra de Deus, mencionando alguns textos que são controversos, textos que são aparentemente contraditórios, e que, teoricamente, demonstrariam que a Bíblia está errada, que a Bíblia não é confiável, que a Bíblia ela não é infalível. Como é que a gente explica isso? Será que a Bíblia realmente ela é perfeita, infalível? Como é que a gente entende isso? Vocês conhecem algum desses textos? Esses exemplos que as pessoas costumam dar para falar que a Bíblia está cheia de erros e tudo? As pessoas utilizam esses erros para mostrar certas inconsistências no relato bíblico, colocando algumas aparentes contradições com o objetivo de invalidar a Bíblia como a palavra do Senhor. Então, por isso que esse programa é importante, para a gente mostrar se existe inconsistência, se existem erros e se esses erros comprometem o relato bíblico, a historicidade e a literalidade da Bíblia. Não é isso, Gabriel? Tem um exemplo clássico de um cego e dois cegos. Lembra desse aí? Lucas fala de um cego e Mateus fala de dois cegos falando da mesma história. Tem também um exemplo de Jeremias falando mal de Deus. Ele, profeta, sendo inspirado por Deus, mas falando mal de Deus, se queixando, falando mal de Deus. Jeremias falou, lembra? Ele meio que amaldiçoou a Deus. Não, ele estava se queixando que Deus não estava sendo justo. Mas aí... E se a pessoa pega só aquela parte ali, vai falar que Deus não é justo. Esse tipo de situação em que o profeta se queixa diante de Deus, isso aí não costuma ser usado pelas pessoas que falam contra a Bíblia, porque isso não quer dizer nada para essas pessoas, né? Simplesmente é um profeta que falou mal de Deus. Não é uma inconsistência, de fato. Inconsistência é tipo isso que o Gabriel então, falou, por exemplo. Tem uma inconsistência aqui, ó. Acasias, segundo Reis 8:26. Acasias começou o reinado com 22 anos. Só que em 2 Crônicas 22:2 diz que ele começou o reinado com 42 anos e não com 22 anos. O outro relato aqui diz que Salomão, ele tinha em 1 Reis 4:26, ele tinha 40.000 cavalos. Mas em 2 Crônicas 9:25 diz que ele tinha 4.000 cavalos. São 40.000 ou 4.000 cavalos? Ou será que quando o cara contou, tinha 40, mas aí o outro foi contar, já tinha morrido 36.000 e contou só 4.000, né? Tem a destruição de Jerusalém, né? Onde em 2 Reis 25:8 fala que foi no 7º dia do 5º mês. Mas em Jeremias, capítulo 52, versículo 12, fala que foi no 10º dia do 5º mês. Tem até inconsistência na data da morte de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas falam que foi no dia 15 de Nissan e João fala que foi no dia 14 de Nissan. Isso aí é fácil, né? A maioria ganha, né? A gente está falando aí das inconsistências de relatos de um mesmo evento que dois autores diferentes falam coisas diferentes desses eventos, né? Fora isso, tem aquelas inconsistências científicas mesmo. Por exemplo, tem textos na Bíblia, como Jó 37:18, que apresenta o céu como se fosse sólido, um bronze fundido, né? Tem textos na Bíblia, por exemplo, a história do sol parando, né? Essa é boa. Aquele milagre que o sol parou. A gente sabe que o sol não parou, que a terra parou de rodar. Mas o relato bíblico apresenta que o sol, ele parou. Qual terra? A terra plana, você está querendo dizer? Então, em Amós 9:6 fala que o céu é uma abóboda, que é justamente aquilo que o terraplanismo acredita, né? Que a terra é plana e tem uma abóboda que forma o céu e tudo. Você tem no relato de Levíticos classificando o morcego como se fosse uma ave. Não tem o negócio do período que o pessoal ia passar de escravidão? Em Gênesis parece que fala que é 400 anos e Êxodo fala que eles passaram 430 anos. É isso mesmo. Em Gênesis tem a profecia de que o povo passaria 400 anos como escravo no Egito. E aí em Êxodo, depois que o povo saiu da escravidão, né, o número que apresenta lá é 430 anos. Então tem umas pequenas inconsistências numéricas de datas e também inconsistências científicas. E aí muitas pessoas elas usam esse argumento para falar contra a Bíblia. Por quê? Porque existe um conceito que é muito aceito na comunidade cristã,
de que a Bíblia foi inspirada verbalmente. O que é inspiração verbal? Primeiro, a gente podia citar um texto, né, de 2 Timóteo 3,16, que fala que toda a Escritura, isso é Paulo falando para Timóteo, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, Paulo está decretando aqui com esse verso que toda a Escritura, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. E aí, o que seria essa inspiração? Algumas pessoas creem nessa inspiração verbal. Muitas pessoas pensam que é como se fosse psicografado, né? Pega ali, começa, ele escuta Deus falando e vai de Gênesis até Apocalipse, né? Mudando apenas os autores, mas todos eles sendo psicografando, tudo que Deus está falando, ele está escrevendo, né? E aí seria uma inspiração verbal, né? Que o Xande falou. Eu acho que é isso, né? É isso aí. Mas não é assim, né? Então, porque eu tô esperando alguém falar. Eu tô esperando alguém falar assim, pensam isso, mas não é assim. É isso aí. É isso aí. Não, é porque assim, se for realmente uma inspiração verbal, se Deus ele citou palavra por palavra, então Deus está dizendo que o morcego é uma ave, Deus está dizendo que o céu ele é sólido, Deus está dizendo que o sol ele parou, né? Então a gente, pelos relatos bíblicos, a gente já começa a entender que talvez a inspiração que é dita aqui por Paulo não foi uma inspiração verbal, não foi palavra por palavra. Então, que tipo de inspiração seria? A questão, então, se trata de entender o que é inspiração, né? Deus escolheu certos homens e mulheres, né? Certas pessoas, as quais chama profeta, e são pessoas que recebem uma mensagem de Deus. Veja que interessante que um profeta recebe uma mensagem de Deus diferente de uma pessoa normal. Todos recebemos mensagem de Deus. Deus se comunica com todos os seres humanos. Mas um profeta recebe uma mensagem específica que precisa passar para outros seres humanos. É como que Deus usa esse como instrumento para transmitir a sua vontade para outros. Então, a questão que precisamos analisar é o que significa inspiração. Essa inspiração que acontece quando uma pessoa, não somente um profeta, mas quando Mateus, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles não são profetas, Então, mas eles não são considerados profetas. Eles podem ter predito. A Bíblia não foi só escrita por profetas, né? A Bíblia foi escrita por poetas, foi escrita por historiadores. Não, mas esse é o conceito de inspiração. Qualquer pessoa que recebe uma ideia é um profeta. Então, não é simplesmente alguém que cai em visão com os olhos fechados. Não, qualquer pessoa que recebe uma ideia, uma inspiração de Deus é um profeta. Tipo o poeta, ou o comerciante. O apóstolo. O conceito... A gente vai fazer um programa só sobre dom de profecia, então, depois... Porque o conceito de profecia, a princípio, é ter uma mensagem relevante que vem da parte de Deus. Específica para um período. A gente vai explorar depois essa questão. Mas o fato é que isso que o Gabriel falou é verdade. Uma pessoa que recebe uma inspiração de Deus, essa inspiração que ela recebe, ela é eleita como um apóstolo, um profeta, um evangelista e tal. Essa pessoa, quando ela vai relatar, ela vai escrever, ela vai misturar um pouco da cultura dela, do homem que ela é, com a mensagem de Deus. E por isso, por causa dessa mescla, que contém erros, inconsistências, é por isso que muitas pessoas, ao escrever, ele fala assim como disse o profeta Isaías, mas na verdade quem falou aquilo não foi Isaías, foi Jeremias que falou, e ele escreveu ali Isaías, mas não foi Isaías, foi Jeremias. Então, a pessoa que recebe inspiração, ela é susceptível a cometer erros, e esses erros estão na Bíblia? O conceito de inspiração, para mim, especificamente, tem a ver mais com você ser motivado. Quando alguém fala assim, nossa, você me inspirou a fazer alguma coisa, fulano é uma inspiração para mim. Significa que a experiência do fulano me motivou, me fez ter vontade de fazer alguma coisa. Então, todo o tema das escrituras tem a ver com Deus. Então, Deus foi a inspiração para todas aquelas pessoas que participaram da composição dos livros da Bíblia, e essas pessoas, ao participarem dessa composição, são instrumentos humanos e falhos, né? Então, eu costumo sempre usar o exemplo de uma pintura. Se eu vou fazer uma pintura aqui, eu pego um quadro, pego os pincéis, eu pego a tinta, e aí tem uma imagem aqui perfeita na minha frente, uma montanha perfeita, uma praia linda, maravilhosa, um lago, tudo muito bonito. E quando eu vou pintar aquilo, quando eu vou retratar aquilo que eu estou pintando não é perfeito, porque eu tenho muitas limitações técnicas, porque os meus instrumentos, né, meu pincel pode ser meio ruim, a tinta que eu estou usando pode ser de má qualidade, eu vou pintar de uma forma imperfeita aquela imagem perfeita. O que importa é que a pessoa que veja o meu quadro enxergue, eu tenha noção de que aquilo ali representou uma imagem maravilhosa da natureza, mas não vai ficar perfeito. Então, os escritores da Bíblia, né, que foram inspirados por Deus, a inspiração deles veio de Deus porque eles queriam transmitir uma mensagem de Deus.
Só que eles são instrumentos imperfeitos, eles são falhos, eles cometem erros, têm lapso de memória, eles acham que a Terra ela é plana, eles acham que o Sol parou, e tudo isso acaba sendo impregnado no texto. Só que isso não significa que eles não foram inspirados. Esses erros que existem na Bíblia, essas inconsistências, elas não fazem com que a Bíblia não seja a palavra de Deus. E aí nós entramos num problema que você falou, Xande, do fato de que essa pessoa ela escreve relatos, e esses relatos podem ter erros, e aí entra um problema muito grande de você pegar uma pequena parcela da Bíblia, da Escritura, e utilizar essa parcela como sendo a voz de Deus para os dias atuais. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Existe um texto que, em Provérbios, capítulo 31, versículo 6 e versículo 7, diz assim, ó, dai bebida forte aos que perecem, bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas, não se lembrem mais. Qual que é o conselho aqui do escritor de Provérbios? Dai bebida forte para os amargurados de espírito. E aí? É da vontade de Deus que uma pessoa amargurada tome bebida alcoólica? É uma expressão que daria a pena a gente embebedar todo mundo que está deprimido, né? A pessoa vai ficar sorridente, pelo menos. Tem uma música que fala, eu vou beber para esquecer os meus problemas. Tem uma música que fala isso. Então, o conselho da Bíblia é esse mesmo. Então, beba para que você esqueça os seus problemas. Daria para ter essa interpretação. Tem um outro texto que fala assim, em Provérbios, capítulo 23, versículo 13 ao 14. Não retires da criança a disciplina, mas se fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então a criança, assim, a ideia que traz aqui é uma ideia muito forte, né? Que a criança que apanha, ela não vai o quê? Não vai pro inferno, ela não vai se perder, ela não vai se perder. Uma pessoa que é bem malhada, ela... Então, eu acho que... Malhada? Vai pra academia? Agora, veja só, eu acho que para tudo isso que vocês estão falando e muitas outras inconsistências ou mensagens que talvez não dá para entender muito bem, existe uma explicação, né? Os teólogos se ocuparam de tentar explicar quase tudo que tem na Bíblia, então é como que existe uma ideia, não, essa inconsistência não é verdade, porque se explica assim, assim, assim. Então, a gente tem se acostumado a forçar uma explicação lógica para todos os possíveis erros e inconsistências da Bíblia. E não se questiona se, de fato, tudo bem ter certos erros, faz parte. Agora, por que se busca, né, falar que todos os textos não têm erro nenhum? Porque o ser humano, ele busca, através da ideia de que a Bíblia não existe nenhum erro, poder usar todos os versos para alguma coisa na vida dela. A Bíblia é um manual para tudo está na Bíblia. Aí a pessoa tem que se fazer de tudo para que encaixar o texto, aquele texto ali, o da bebida forte ou da vara, com a ideia de que a Bíblia é um manual para todas as áreas da vida. Por isso que quer explicar todas essas aparentes contradições e muitas vezes verdadeiras inconsistências. Então isso faz a gente chegar num ponto interessante, né? Afinal de contas, qual é a função da Bíblia? Porque para muitas pessoas a Bíblia é isso que o Guilherme falou. A Bíblia é um manual, eu posso abrir em qualquer verso e vai ter uma instrução muito importante para eu usar na minha vida, né? Eu tenho que bater no meu filho para ele não ir para o inferno. Eu tenho que embebedar a pessoa que está em depressão para ajudar ela. E a pessoa abre a Bíblia, assim, qualquer verso vai ter alguma coisa que serve. Agora, a função da Bíblia é ser um manual para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para nos dar conselhos sobre absolutamente tudo? Ou será que a Bíblia tem uma outra função? Qual é a função principal da palavra de Deus? Nós esquecemos de falar de um texto clássico. Nós esquecemos de falar, acho que é importante falar, texto de Paulo, que ele fala assim... Vós, mulheres, permaneceis em silêncio. Eu ia realmente esquecer esse texto. Esse texto talvez seja o mais icônico. Claro, que a gente pode enxergar realmente icônico. Porque, assim, todos os textos em que a gente vê alguma coisa controversa, as pessoas tentam achar uma explicação. Esse é o contexto histórico, tinha uma intenção por trás disso, mas as pessoas sempre têm um medo muito grande de falar que foi um erro do autor. Não, isso não pode falar que está errado. Porque se você fala que tem um verso da Bíblia que está errado, a pessoa ela acha que você está desmerecendo a Bíblia como palavra de Deus. E esse é um texto clássico. Então, em 1 Timóteo, no capítulo 2, Paulo fala o seguinte, olha, eu proíbo que as mulheres
falem na igreja e que elas ensinem. E aí as pessoas falam, não, mas isso aqui tem a ver com a cultura da época, né? Eu já vi gente falando que é porque ele estava falando para os gregos. E aí dentro da sociedade grega não era legal a mulher falar em público, a mulher ensinar. Então, para tentar preservar a imagem da igreja cristã na sociedade grega, ele falou isso. Só que se você pega esse texto e continua, Paulo explica por que ele falou isso. E não tem nada a ver com evitar escândalo, porque tem outros textos de Paulo em que ele dá conselhos para evitar escândalo, e ele fala claramente, olha, não façam isso para não escandalizar o seu irmão. Nesse aqui, depois que ele fala logo isso aí, ele continua falando, olha, eu proíbo que as mulheres falem na igreja e eu não permito que elas ensinem, porque Adão foi criado antes de Eva, e porque Eva foi enganada. Uau, e Adão explicação. não foi enganado. A gente fica tentando encontrar uma explicação na cultura ou no contexto social, mas Paulo explica, ele fala, 2 versos depois, a gente ignora esses versos, né? Logo depois ele fala, eu proíbo porque a mulher ela é inferior ao homem, porque ela foi criada depois do homem. Isso está explícito no texto de Paulo, em termos de explicar quem pode ou não ensinar ou falar na igreja. Como é que a gente fica numa situação dessa? Como é que a gente tenta... tem uma expressão hoje em dia que é passar pano, né? Vamos passar pano para Paulo, então, né? Vamos passar pano para Paulo, vamos aliviar a barra dele. Não, ele estava tentando... Não, um erro dele. Ele tinha essa mentalidade, essa ideia de que mulher não podia falar na igreja. E aí você fala o seguinte, mas é uma coisa cultural. Poxa, você pega na história do povo de Israel, você teve mulheres que tiveram um papel importantíssimo. Você tem juízas como Débora, que era juíza, que era profetisa. Teve filhas de primeiros cristãos que profetizavam e faziam isso publicamente. Então você vê que essa é uma ideia de Paulo, da cabeça dele. Se Paulo falasse assim, falo eu, não o Senhor, a mulher esteja calada na igreja, aí o pessoal ia aceitar, todo mundo aceita. Mas como Paulo não falou, falo eu, mas não o Senhor, aí como ele não falou isso, aí... Mas teve uma outra parte que Paulo fala, falo eu, não o Senhor, todo mundo entende que aquilo ali é um pensamento pessoal dele. E por que aquilo que Paulo falou, falo eu, não o Senhor, é pensamento pessoal, e esse de a mulher esteja calada também não pode ser um pensamento pessoal de Paulo? Não é isso? Então, o que acho legal é que existam esses erros, essas inconsistências, porque isso são provas de que o trabalho de produção bíblica não foi um ditado de Deus, mas Deus iluminou, inspirou a pessoa, e a pessoa, com a sua mente, sua cultura, seu tempo, sua forma de pensar, foi lá e escreveu. O texto bíblico não pode ser descartado por esses pequenos erros, mas a gente precisa entender o porquê desses pequenos erros e que, apesar desses erros, ela continua sendo a expressão de Deus, a palavra de Deus. Ela continua tendo uma função, né? A Bíblia, apesar de todos esses erros, essas inconsistências, a Bíblia tem uma função, ela existe por algum motivo. E qual é o motivo dela existir hoje? Qual é o motivo dela até hoje, ao longo de tantos anos? Esse motivo para o qual você está falando, Cleito, que a Bíblia ela foi escrita, ela tem um motivo, esse motivo é alcançado? E se há um motivo para o qual ela foi escrita, esse motivo tem sido alcançado? Eu acho muito legal Atos capítulo 4, eu acho que é, ou 5, quando Estevão fala. Estevão era um diácono, né? E ele faz um estudo bíblico. E então ele fala assim, ele começa desde os profetas e ele vai mostrando textos que apontam para Jesus, que apontavam para Jesus. Eu acho que Estevão foi uma das pessoas que melhor uso fez do texto bíblico. Ele usou o texto bíblico para apontar para Jesus. E esse deveria ser o objetivo de qualquer pessoa que pega o texto bíblico. A função da Bíblia, então, é apontar para o Calvário. A função da Bíblia é apontar para a salvação, né? O texto bíblico, ele existe para que nós tenhamos a esperança de sair dessa realidade ruim e que a gente seja salvo e viva eternamente com Deus. E isso só é possível quando a gente conhece a mensagem da salvação, o Evangelho eterno, e crendo nesse Evangelho, a gente é justificado e é salvo. Então, a função da Bíblia inteira é apontar para Jesus. Todos os eventos históricos que são relatados, toda a genealogia que está ali escrita é para mostrar a semente da mulher, para chegar até Jesus, né? Todo o relato que tem do povo de Israel é para mostrar todo aquele pano de fundo histórico que chegou até a sociedade em que Jesus nasceu. Né? O relato das cartas dos apóstolos apontava também para o ministério de Cristo. Então, a Bíblia ela converge para Jesus e para o Calvário, para o sacrifício dele. E sabe por que todo esse foco em Jesus? Porque Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o verbo. A gente fala que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a expressão, né, da palavra de Deus, mas a palavra de Deus é Jesus. Ele é a perfeita palavra de Deus.
Às vezes a gente fica perdendo tanto tempo discutindo sobre literalidade dos Gênesis, os primeiros capítulos de Gênesis, se houveram erros ou não houveram, mas o mais importante de toda a palavra de Deus é o cordeiro que foi imolado antes da criação. Ou seja, a criação foi 6 dias, no 7º descansou, e aí teve exílios, e teve Babilônia, e teve escravidão, e teve libertação. Tudo mostrava o cordeiro que foi morto, foi imolado, aquele ritual didático, tudo aponta para Cristo. Em Cristo se encerra toda a palavra do Senhor. Mesmo nesses erros, nessas aparentes contradições, nessas inconsistências, o importante é a pessoa, o motivo pelo qual a Bíblia existe hoje, que é o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, que oferece para nós esperança e salvação. Então, a Bíblia só é palavra de Deus quando ela cumpre essa função de mostrar o amor de Deus, de salvação na minha vida, quando ela é realidade na minha vida, e quando eu levo isso para a vida dos outros. Então não adianta eu pegar a Bíblia, que eu não tenho uma Bíblia aqui agora, é um tablet, e colocar no painel do carro, por exemplo, perto do para-brisa para não acontecer nenhum acidente, ou então deixar ela aberta na sala da minha casa. Isso não tem nenhuma função. Ela não é um amuleto, né? Ela não é um livro mágico. Não é isso. Ou não pode colocar um celular em cima da Bíblia. Um outro livro em cima. Porque ela é o livro dos livros. Não pode usar a Bíblia acima de Jesus. E olha só que isso é profundo. Esse é um costume muito forte que nós, os cristãos, temos, né? A Bíblia tem se convertido no centro da nossa religião. Tudo tem que ir para a Bíblia e tudo tem que sair da Bíblia, né? A Bíblia é o centro. Quando, na verdade, a Bíblia é mais das muitas formas que Deus tem de apontar para Jesus. Não é nem sequer a única forma de apontar para Jesus. Sabe que Ellen White, no livro Caminho a Cristo, ela fala que tem 4 formas em que Deus se revela, né? Deus se revela através da natureza, através da revelação, que é a Bíblia, através do Espírito Santo, falando diretamente com a mente, e através das circunstâncias que acontecem em nossa volta. Então, a Bíblia é só mais uma das formas com que Deus se revela. Não é a única forma e nunca deve ser o centro de toda a religião. Isso que você falou é muito, muito, muito sério e leva a gente a fazer uma reflexão. A Bíblia, ela é um dos meios que nos leva para Cristo. E aí deixa eu pontuar isso que o Gabriel falou, o seguinte: conhecer a Bíblia não significa conhecer Cristo. Você pode conhecer a Bíblia, cada um dos pontos, ser alguém que é um acadêmico estudioso, que conhece tudo sobre hermenêutica, sobre exegese, sobre semântica, e esses termos todos para explicar e para estudar a Bíblia literariamente falando, né? E mesmo assim não conhecer Jesus, por mais que você conheça a Bíblia. Porque, na verdade, a Bíblia não é um livro para você extrair regra, não é um livro para você extrair conselho. A Bíblia é um livro para você extrair o quê? A esperança de salvação. É para você saber que você foi amado por Deus, que você é alguém condenado, e foi amado tanto por Deus que ele entregou o Filho dele para que você tenha a esperança de ser justificado, redimido e passe a eternidade ao lado dele. É para isso que a Bíblia serve. E se a gente perde esse sentido, e a Bíblia é só um livro de regras, que eu abro para falar que isso está certo, isso está errado, aquele fulano está errado, aquele fulano está certo, ela perdeu o sentido e ela deixou de ser a palavra de Deus, que é o que o Cleito falou. A Bíblia só é a palavra de Deus quando ela cumpre essa função. Do contrário, é só um livro, nada mais. Então, podemos dizer que o objetivo da Bíblia se cumpre. Apesar dos erros, a Bíblia é completa e maravilhosa em seu objetivo. Ela realmente nos mostra Jesus. Nisso aí não tem falha na Bíblia. Nisso aí não tem algo que podamos temer, né? Você pode confiar plenamente na Bíblia, que ela não há erro para o caminho. Então é isso. Se você não concorda com o que você ouviu aqui, tudo bem. Você pode comentar aqui embaixo do vídeo, né? Deixar seus comentários, suas dúvidas, seu questionamento, sua opinião, né? E nós vamos responder assim que possível. E se você gostou do assunto, curta, compartilhe com seus amigos, né? Porque isso ajuda muito também para a divulgação do canal. A gente se vê no próximo vídeo, então. E vamos ler a Bíblia. Até o próximo vídeo. Se você lembrar de alguma inconsistência que você acha que tem na Bíblia, também pode comentar aqui embaixo. Até mais.